sketchbook, e eu pensei no tema aquático, então eu vou tentar desenhar uma sereia aqui, com marcadores, técnica bem misturada, né? Marcadores, canetas e lápis de cor. Espero que vocês gostem e vamos lá, né? Bom, pessoal, eu a princípio fiz esse croquis da sereia, né? Peguei uma referência no Pinterest, mas é que eu gosto de, às vezes, contornar, em vez de assim, a grafite, contornar com lápis. Ou azul, ou verde, ou tons terrosos, ou vermelho, e hoje eu escolhi o vermelho, para começar a contornar aí essa pele não, perdão, o contorno, né, dessa sereia que a gente vai fazer hoje, e para que dê mais uma leveza ao desenho. Primeiro eu vou dar uma suavizada com a borracha limpa-tipos, porque o traço tá bastante forte, né? Então a gente dá uma suavizada assim, ó, com cuidado para não apagar muito, e aí depois é só contornar com o lápis de cor da sua preferência, né? Eu escolhi o vermelho, então vamos lá. Vou apagando as linhas de construção do desenho, para elas não interferirem na hora de passar o marcador. Pessoal, esse contorno que eu tô fazendo é opcional. Se você quiser, você já e tiver mais um pouco mais de habilidade, você já pode começar o seu desenho com um lápis colorido. Nesse caso, eu optei por fazer ele primeiro a grafite, para depois passar, né? Eu acho que dá uma leveza, dá um charme no desenho. E fala que esse contorno fica muito bonito. Mas se você já tiver bastante habilidade no desenho e já quiser começar a fazer assim, ou não usar nenhum modelo, criar o teu próprio personagem, é, você pode ficar livre para estar fazendo também. E vai dar super certo. Esse contorno não precisa ficar muito perfeito, porque a gente ainda vai vir com outros lápis, com os marcadores também. Então não há necessidade de perfeição nesse primeiro momento da criação do desenho, né? Vou adiantar aqui para vocês e já já volto com o resultado. Então, pessoal, o contorno ficou assim. E agora eu vou criar uns elementos aquáticos aqui em volta do desenho. Elementos simples, só para dar uma finalizada aqui na nossa ilustração para o sketchbook, né? Como o tema é aquático, eu vou colocar umas conchas, acho que umas estrelas do mar. E vamos ver como é que vai ficar, né?
uma pausa para apontar o lápis. É sempre bom a ponta estar bem fininha para fazer detalhes pequenos. Vamos lá. Esses lápis que eu estou usando são os da Calor 180 cores, aquela lata vermelha. Eles são ótimos, são super macios, mas não acho que eles sejam aquele macio que incomoda, que tem que estar fazendo muita ponta, porque gasta demais, sabe? É tranquilo. Depois de usar muito, foi que eu vim fazer a ponta. E aqueles muito macios, eles têm que estar fazendo a ponta mais vezes, né? Botei esse peixinho aqui, pra dar um charme, ficar mais com cara de fundo do mar. Pronto, eu vou terminar, vou finalizar aqui os detalhes para começar a pintar. Vou começar a pele passando esse 132 aqui, que é um tom rosado, e eu vou passar ele em toda a pele do desenho. Pareceu até que ficou um pouco mais escuro aqui no papel, mas eu creio que ele dá uma clareada depois. Ou então, eu peguei o tom errado mesmo, e ele já ficou bem escuro. Devia ter pego um tom mais claro, mas não vai interferir. Vou pegar este 26, que é um tom pastel, né? Um tomzinho de pele clara, mas um pouco mais é, escuro que o anterior, para começar a ir fazendo umas partes mais escuras se sobressaírem. Não tem problema assim no começo parecer que a cor vai ficar meio chapada, meio marcador, é assim mesmo. Depois a gente pode ir suavizando, colocando é, outras camadas. E aqui também, como eu tô com uma gama de cores claras um pouco reduzida, tô pegando aqui os que eu tô achando que vai dar uma sombra legal, né? E os que são mais claros também. Essa parte aqui tem a sombra dessa parte do cabelo que tá assim por cima, né?
E a gente vai começando a escurecer as áreas necessárias. Aqui eu vou colocar uma sombra dessa franja que tá aqui. Na referência que eu peguei, ela fazia uma sombra assim por cima da testa, sombra do próprio cabelo. E aqui também. Mas lembrando que eu não tô fazendo igual, né? Eu tô só usando como referência, pegando alguns elementos que eu acho que dá uma dramaticidade, que dá uma emoção maior no desenho, enfim. Às vezes essas sombras, elas deixam um efeito legal, um efeito assim, não sei como explicar, meio que uma coisa assim mais dramática, né? E assim, pra mim, acho que deixa o desenho mais interessante. Dá uma escurecida aqui onde tem sombra nos lábios também. E a parte de cima deixar um pouco mais clarinha. E aqui a parte de baixo também tem uma sombrinha assim. Tá? Também tem a sombra aqui embaixo do queixo. Na parte branca do globo ocular, eu vou vir com esse azul, esse tom de azul bem clarinho. Geralmente eu uso ou um azul clarinho desse, ou um tom de cinza. Essa caneta minha acabou de pingar aqui álcool, como vocês puderam ver, né? Cuidado quando forem recarregar a caneta, né? Não acontecer isso que aconteceu comigo, né? Tinha que esperar um pouquinho o álcool sair para poder riscar. Mas como o tema é fundo do mar, esse pinguinho de tinta misturada com álcool que caiu não vai fazer muita diferença, já que eu vou pintar o fundo mais ou menos nessa cor, né? Mas já pensou se tivesse pingado em cima do rosto, né? Da pele? Então é bom ter bastante cuidado. Agora eu fiquei até com medo de usar essa caneta, já que ela tá pingando álcool. E se eu pego outra aqui, deixa eu ver o que, é que eu vou fazer. Porque eu tô com medo dela fazer exatamente isso em cima assim, do rosto, né? Então acho que eu vou pegar outro tom. Eu tinha outro tom de azul claro, tom pastel, esse aqui, 144. Essas marcadores que eu tô usando são da Touch, né? Você acha facilmente nessas lojas aí na internet. Então eu vou utilizar esse aqui só para dar uma escurecida nessa parte branca, porque ela não é 100% branca, tá, pessoal? Então a gente dá uma escurecida ou com azul claro, ou com cinza, e depois a gente vem com alguma caneta branca, ou um lápis de cor branco, clarelável, alguma coisa para fazer uns pontos de luz nesses olhos. Pintar ele todo, e aí eu venho com as outras cores. Quando a gente está trabalhando com esses marcadores a álcool, é interessante a gente sempre esperar ele dar uma secada, porque dependendo da intenção, né? Se você for fazer um degradê, às vezes é melhor, enquanto ele ainda está recém feito o traço, você já passar o outro, porque
eu acho que espalha melhor. Mas não é necessário, né, que faça dessa forma. Mas se você tem a intenção de usar outra cor e não quer, às vezes, que ele fique espalhando de uma forma um pouco assim desastrosa, né, fique manchando ou espalhando para os lados, principalmente essa folha, que ela não é uma folha muito grossa, ela é uma folha legal que eu tô conseguindo trabalhar com marcador, mas não é a ideal, né, a gramatura ideal. Então, a gente pode esperar dar uma secada para poder continuar colocando as cores, né. Para os olhos, eu vou escolher esse aqui e eu vou tentar dar uma acelerada aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. Ficou um pouco mais escuro do que eu esperava. Vou esperar dar uma secada para contornar com esse lápis aqui. Esse é o Metallic Teal. É tipo um verde, verde escuro, verde água, metálico. Vou vir com esse 122 aqui, que é um laranja, para fazer o fundo desse cabelo, né? E nunca façam isso que eu fiz. Nunca abram essas canetas assim, em cima do desenho, que pode respingar álcool, né? Eu dei sorte, mas nem sempre acontece. E, pessoal, geralmente eu gosto de começar sempre as primeiras camadas com cores mais claras. Mas, no momento, eu não tô com cores, com uma gama de cores tão clara. Então, eu tô fazendo com a caneta mais clara que tem aqui na opção que tem no momento, né? E é isso, eu vou utilizar outro tom de laranja mais escuro, de vermelho, para fazer os contornos aqui. Talvez eu use a caneta brush da Uhuhu, que tem a ponta mais fina, para fazer os acabamentos. E eu acho que eu vou dar uma acelerada.
Pessoal, então ficou assim a nossa sereia, né? É uma ideia aí para vocês estarem fazendo no sketchbook de vocês, né? Eu utilizei marcadores, lápis de cor, é, marcadores à base de água e de álcool, né? Caneta branca para fazer alguns efeitos de pontos de luz, iluminação, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Desse desenho. É só mais uma ideia para o sketchbook. Se vocês gostaram, deixa aí se vocês nos comentários, né? Se vocês têm alguma sugestão bacana para sketchbook. Ultimamente eu ando pesquisando alguns temas para tentar trazer aqui no canal e também porque eu estava um pouco sem criatividade do que colocar no meu sketchbook, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa aí um comentário, uma curtida e, se possível, né? Se gostar do meu conteúdo, se inscreva no canal. E é isso aí. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!